E o Influenciadores está de volta nesse terceiro e último bloco com Rodrigo Guilhom, empresário e também presidente da Adconce. O que é exatamente a Adconce, Rodrigo? Celso, a Adconce é a Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará, né? Nós formatamos essa instituição em 2014, juntamente com alguns colegas, amigos, colegas e concorrentes de mercado, para a necessidade, a gente viu a necessidade de uma qualificação melhor do nosso segmento, né? Apesar de ser uma associação, não ser um sindicato, a gente viu uma falta de representatividade pelo sindicato da nossa categoria, que ele é bem abrangente, pega outras categorias, como imobiliárias, incorporadoras. Então, as administradoras de condomínio se sentiam um pouco desamparadas. Então, juntamente com empresários Harrison Pinho, da Singular, o Rafael da Gestart, que hoje estão unidos, Marcos Vinícius da Metas, nós da Viper e outros empresários, formatamos, né, para trazer uma melhor representatividade e brigar por uma regulamentação e uma melhor valorização da nossa categoria. Consequentemente, uma maior profissionalização do meio? Com certeza, não tenha dúvida. Inclusive, a Adconce, nós já estamos chegando no 4º ano. Esse ano, nós lançamos a Unicondomínios, que é como se fosse a Universidade de Condomínios. Nosso objetivo é a capacitação, tanto dos profissionais, como também dos clientes, que na maioria das vezes são os síndicos. Por quê? Porque para nós, administradores de condomínios, é de fundamental importância o conhecimento do próprio cliente. É muito melhor para nós que eu tenha um cliente qualificado, com o conhecimento da legislação, né, para que ele possa cobrar dos seus prestadores de serviço a documentação correta, fazer o acompanhamento das obrigações de um condomínio, que apesar do síndico ele não ser uma profissão regulamentada, pelo contrário, mas ele tem inúmeras atribuições e inúmeras responsabilidades, inclusive civis e criminais. Então, infelizmente, como todo o mercado, existem alguns profissionais com a honestidade não correta, né, executam serviços com preços incompatíveis com a atividade, né, e causa essa concorrência desleal. E o nosso objetivo, com esse conhecimento, trazer conhecimento para o nosso cliente, né? A Unicondomínios está oferecendo cursos de informação, inclusive para síndicos na área trabalhista, na área jurídica, na área sustentável, né? Na área operacional, manutenção, né? Para que ele possa ter o conhecimento e possa também cobrar e acompanhar os seus prestadores de serviço. Muitas vezes, alguns clientes, alguns concorrentes nossos que não acompanham a associação chegaram assim, mas vocês querem capacitar o cliente de vocês e, teoricamente, vocês podem perder espaço? O nosso pensamento não é esse. Nosso pensamento não é esse. Pelo contrário, quem executa um bom trabalho, tem a consciência disso, não tem essa preocupação, até mesmo porque, como eu disse, o síndico ele tem muitas obrigações, né? São muitas atividades, praticamente impossível ao síndico hoje ele ter uma gestão completamente independente, sem um auxílio de uma administradora, por exemplo. A não ser que ele seja um ex-profissional da área, o subsíndico atue diretamente, seja um aposentado, tenha 100% da disponibilidade dele do tempo e pelo menos ele seja remunerado para isso. Ou seja, é um cenário que está mudando. É um cenário que está mudando, inclusive está mudando tanto que com o surgimento muito forte dos síndicos externos, né, que muita gente chama de síndico profissional, né? Porque desde a época da crise, da grande crise que nós tivemos, agora recente, 2014, muitos profissionais, engenheiros, administradores, não conseguiram encaixes na sua atividade, né, na sua atividade de fato, e acabou se agregando nessa atividade de síndicos profissionais. Alguns perduraram, estão, os mais capacitados, os melhores profissionais. Então, essa função acabou ganhando mercado. Então, hoje existem vários profissionais que executam esse tipo de trabalho, né, e estão ganhando corpo cada dia mais no mercado. Mesmo esse tipo de profissional, ele necessita também de um auxílio de uma administradora. Então, nós tanto fizemos a Unicondomínios, né, oferecendo os cursos, algumas palestras, inclusive gratuitas, né, para que os nossos clientes, nossos colaboradores tenham conhecimento
do mercado e de suas obrigações, das suas particularidades, como também cursos profissionais que nós abrimos, tem tudo disponível no site da Adecons, que é www.adecons.org. Tem toda a nossa grade disponível de cursos que já tivemos, que vamos lançar, que é para capacitação desses profissionais. Agora, muita gente deve estar curiosa em casa, Rodrigo. Esses cursos, na verdade, eles estão abertos para toda a população? Quem quiser fazer, pode ir lá fazer? Com certeza. Não é um curso vinculado somente para associados, para afiliados, é para qualquer pessoa, qualquer cidadão que queira, sendo síndico ou não, condômino ou não. Até mesmo porque hoje você não é síndico, você está síndico, né? E amanhã aquele condômino, e hoje que é um condômino que não é síndico, amanhã pode ser o síndico, né? Muitos condomínios, inclusive, no seu próprio estatuto, prevêem essa obrigatoriedade, esse rodízio. Que é até saudável. É, né? Saudável, exatamente, né? Então, seria importante que todo mundo tivesse esse tipo de experiência, que eu tenho certeza que pelo menos o respeito para quem hoje está nessa função iria mudar bastante. Eu acho que o grande dificultador, o grande problema hoje de ser síndico é a falta de respeito que os condôminos têm para com essa pessoa, com esse muitas vezes vizinho, né, que não é respeitado, não é entendido. As pessoas ligam a qualquer hora do dia, da noite, né, interpretam ele e tratam ele até como fosse um colaborador, e mesmo que fosse um colaborador, tem que se ter um respeito. Mas eu digo pelo entendimento, como se é tratado, como se é cobrado, as atribuições que são lhe cobradas, né? E, na verdade, um síndico, ele é o gestor daquela comunidade e tem que ter o apoio de todos. Não existe esse síndico, esse condomínio, que o síndico ele é independente, ele impõe regras. Não, as regras estão estabelecidas em convenção, pelo regimento interno, né? Por toda aquela comunidade. Você tem exemplos, Rodrigo, de condomínios, independentemente se é um prédio ou se são casas, em que o cenário desse condomínio mudou radicalmente? Ou seja, era um condomínio que tinha única e exclusivamente a figura de um síndico e depois passou a ter a presença desse profissional, desse síndico profissional, e a relação entre condôminos, digamos assim, se tornou mais harmoniosa? Com certeza. Veja, independente do condomínio horizontal, que é o condomínio de prédios, né, o condomínio residencial de casas, condomínio de casas, na verdade, que é o condomínio horizontal, nós já temos exemplos aí de condomínios que a figura do síndico condômino não tinha mais a espontaneidade de um condômino ser, até pela falta de respeito, né? Então a solução foi a contratação de um síndico externo, que é um síndico que comumente chama-se de síndico profissional. Esse síndico, vale ressaltar que ele também tem que ser, apesar dele ser contratado, ele também tem que ser eleito, que na legislação brasileira ele tem que ser eleito em assembleia convocada para tal. A diferença nesse caso é que, pela falta de opção, os condôminos acabam atrás de profissionais da área, né, e levam para a assembleia essa votação. Muitas vezes nesse tipo de situação, o síndico ele tem um conselho mais atuante. Esse conselho, obrigatoriamente, tem que ser composto por condôminos, para ele ter esse respaldo, né? Ele tem que ter a imposição das regras do condomínio, tem que ter o pulso um pouco firme, muitas vezes com o respaldo do conselho. Por que eu digo com o respaldo do conselho? Porque o síndico profissional, às vezes, ele tem um pulso muito firme, se ele for pender para o lado profissional dele começar, ele pode ficar com medo de perder aquele contrato dele, né? Então, ele tendo um conselho atuante que pelo menos dê o respaldo legal das suas posições, esse comportamento fica bem mais profissional, né? Fica bem mais atuante, as pessoas respeitam mais o profissional, ele estabelece horários, ele estabelece no contrato dele, anexo à eleição. Na verdade, não é nenhum contrato que a gente fala, ele é eleito na Assembleia, ele é eleito numa Assembleia e se faz um aditivo estipulando algumas obrigações dele, porque ao contrário do síndico condômino, ele tem algumas obrigações de ir quantas vezes por dia no condomínio, qual horário, se ele vai atender o telefone 24 horas, se muitas vezes ele pode mandar um preposto, que muitas vezes o síndico profissional, ele não é síndico somente de um condomínio. Ou seja, até porque ele nem mora lá, né? Ele nem mora lá, então tem que ser estipulada essa questão da presença,
do horário dele, do estabelecimento, se no final de semana ele vai, se alguém mandar uma mensagem para ele a qualquer momento ele vai responder. Muitas vezes estão se colocando até se ele participa ou não de grupo de WhatsApps, que é um inconveniente, que é 24 horas por dia, aí sim que as pessoas não respeitam. Então o condomínio ele se torna um pouco mais profissional em sua gestão. Eu acho que o respeito e a cultura vai mudando lentamente, né? Tudo é questão cultural, tudo é questão de respeito. É como a portaria virtual. É uma tendência, você não perguntou, mas a questão é a cultura. A principal dificuldade hoje da implantação da portaria virtual, né, é a cultura das pessoas. Nosso estado, nosso país é um país um pouco violento, um pouco assim, estou minimizando, é um pouco violento. Então as pessoas querem entrar e sair do apartamento, do condomínio, correndo. Então na portaria virtual, você tem que saber que você vai sair do seu carro, você tem que esperar o portão fechar. Se você está entrando a pé na entrada de pedestres, se você tem uma pessoa entrando ao seu lado, se você não a conhece, você tem que cumprimentá-la, perguntá-la se vai para alguma unidade ou não, que você pode estar adentrando com uma pessoa desconhecida dentro da sua unidade. Então esse comportamento é o principal dificultador, assim como a questão cultural, assim como a questão do síndico profissional, é a questão também de comportamento das pessoas de cultura que tende a crescer com o tempo, né? Evoluir com o tempo. Rodrigo, você deve ficar à frente aí da ADCONSE, né, que é a Associação das Administradoras de Condomínios, até 2020. Qual o legado que você pretende deixar nessa tua gestão? O legado é justamente esse, da capacitação dos nossos colaboradores e dos nossos clientes, né? Eu, como já trabalho com isso há muito tempo, a gente sabe da dificuldade de trabalhar corretamente nesse país, que tem uma carga tributária muito, muito grande. Infelizmente, assim como todas as outras atividades, existem empresários, não sei se o nome correto seria esse, empresários que não condizem com suas obrigações, né? Por incrível que pareça, tem empresas que, em pleno século XXI, em 2018, prestam serviço, não emitem sequer uma nota fiscal, não fazem a retenção de seus impostos. Então, nós temos a certeza que isso é uma concorrência desleal, né? Atuamos também em alguns órgãos municipais e estaduais na informação dessas empresas, né? Que dificulta o nosso trabalho, né? Nós temos um custo mínimo, né? E muitas vezes essas empresas têm um custo demasiadamente mais baixo que o nosso, e o cliente acaba entendendo porque não, ela vai para a empresa grande, ela vai cobrar mais caro, o concorrente à empresa grande vai cobrar mais caro, mas muito tem a ver com a questão da sonegação fiscal, né? Então, o cliente, ele tomando conhecimento disso, ele vai cobrar. Muitas vezes o cliente ele desconhece a informação, mas na forma da lei, né, pelo fato de você desconhecer, que você vai deixar de ser punido por alguma irregularidade. Então, essa questão da capacitação, tanto dos nossos profissionais e como principalmente dos nossos clientes, é o nosso objetivo principal nessa gestão da ADCONSE, né? Por isso que nós formatamos aí a Unicondomínios, né? Que é para trabalhar principalmente nesse aspecto, que eu tenho a certeza que com o crescimento do conhecimento, quem tende a crescer, de uma maneira geral, é o mercado, até mesmo o fisco municipal, de uma maneira geral, todas as empresas, com a qualificação das empresas, isso é muito importante para todos. Rodrigo, nós estamos nos aproximando de mais um Influenciadores que está chegando ao fim. E eu preciso te perguntar, quem influencia o Rodrigo Guilhom? Quem influencia, não vou dizer, mas o que me influencia é trabalhar, né, trabalhar bastante, com honestidade. Eu tenho a certeza que, apesar das dificuldades, a honestidade e o trabalho tem muito a engrandecer o homem, né? E fortalecer. Esse é o exemplo que eu quero deixar de toda maneira para todos os jovens. Hoje em dia a gente vê uma falta de valores de uma maneira geral, de alguns jovens na nossa sociedade, infelizmente, né? A gente conversa informalmente com alguns colegas com esse pensamento de querer já deixar o nosso país. Por outro lado, a gente acha que não deve abandonar o barco, mas eu tenho que me espelhar justamente com as pessoas honestas, de uma maneira geral, né? As pessoas que trabalham para o engrandecimento do nosso país e trabalhar. Trabalhar, a gente focar no trabalho, o resto a gente consegue da melhor maneira possível. Trabalhar e ter saúde, o resto a gente corre atrás.
Tá certo. Muito obrigado pela presença, Rodrigo. Obrigado, Celso. Obrigado a todos. Rodrigo Guilhom, empresário, foi o convidado de hoje no Influenciadores. A você que nos acompanhou na noite desta terça-feira, o nosso muito obrigado. E claro, fica o convite para nos acompanhar na próxima semana em mais um Influenciadores, claro, aqui na TVC.